conseguiria implantar em mim, no meu peito, o coração do Paulo Freire. Ele era um grande companheiro de trabalho, porque ele tinha a facilidade do diálogo, e o Paulo era sempre muito bem-humorado. Gostava muito de conversar, gostava muito de contar histórias. E ele, logo no começo, os meus primeiros dias no SEC, que eles me contrataram para fazer reportagens, e a gente não tinha muito serviço. Eu não tinha muito serviço ainda. Não tinha sido lançado nem ainda, estava em funcionamento a rádio universitária. Mas eu me lembro que muitas vezes o Paulo, que era muito ocupado, naquele momento o SEC fazia duas coisas. Formava os coordenadores do Círculo de Culturas, muitas aulas, treinavam os caras, e formavam também os próprios coordenadores de cultura a conduzir o Círculo de Cultura, sem a cartilha, com equipamento de slide, com a pesquisa da palavra-chave, essas coisas já mais ou menos conhecidas sobre o Paulo. Mas o Paulo tinha assim aquela coisa que ele inventava a razão. Como estava muito tenso lá, ele fugia. Aí ele chegava no gerente administrativo, que era o Pacheco, pegava o carro dele e eles iam visitar o primeiro ciclo de cultura que foi conduzido, que foi patrocinado pela prefeitura do Recife, pelo movimento de cultura popular, ali no Poço da Panela. E o Paulo não aguentava, queria ver como é que estava indo, chegava lá, e a gente conversava muito, e ele abria o seu coração, ele se revelava uma pessoa paternal, mas ele tinha um limite para aquela paternalidade. E ele abria o seu coração íntimo, falava dos seus problemas, era uma pessoa tão humana, que esse era o Paulo que eu gostaria de transmitir. E ele conduzia uma equipe que a equipe foi se realizando, porque todo mundo da equipe, depois eu vou, se vocês quiserem ler o nome de todos os membros da equipe, tiveram trabalho, estavam fazendo trabalho. Gilmar estava escrevendo o livro Contradições do Homem Brasileiro. Roberto Cavalcante, o livro sobre a economia, o momento da economia brasileira. E os artistas também, os pintores, os radialistas, o José Laurent de Mello, que foi escolhido para ser o chefe da rádio universitária, ele era poeta, um belo poeta. E se vocês quiserem tocar por aí, assim, o Paulo Pessoa, eu acho que pode ser um papo muito agradável e bom de comunicar para os ouvintes. Sim, queremos sim, queremos chegar nessa convivência com os colegas lá do SEC, mas eu queria também entender, logo do começo, falar um pouquinho do Márcios, tá? Como é que, pelo que a gente leu no livro, você chegou lá aos 17 anos, né? Como é que Foi. você chegou e exatamente qual era a sua função, Márcios? O que era que você fazia? Você disse que no começo não tinha muito trabalho, mas você se apresenta no livro como técnico de áudio, né? E pesquisador de música. Como foi que você chegou, rapazola, digamos assim, nessa equipe tão valorosa? Eu tive a sorte de conhecer Jomar, que logo me apresentou ao Luiz Costa Lima, e eles ficaram muito impressionados, porque eu lia muito. Eu ficava em casa lendo, me deitava lá na rede, lia feito maluco. E aí, quando falava do Machado de Assis, eu falava horas sobre o Machado de Assis. Você vai trabalhar com a gente lá no SEC. Eles me levaram para lá e o Paulo me fez uma entrevista. E aí escolheu aquele moleque de 17 anos para ser o repórter. E já era sonho de fazer a rádio universitária. E quando veio o PNA, que foi o grande mobilizador de tudo, que é o Plano Nacional de Alfabetização, né? Aquilo ali virou um circo em permanente espetáculo, em permanente atividade.
Agora eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Quando você voltou a escutar, Márcio? Sim, voltei, Ó, voltei. quando você entrou no SEC, então ainda não estava em funcionamento a rádio, né? Exatamente. A rádio veio depois. E você lembra Eu desse cheguei no momento? SEC. Ah, o Paulo cantou a bola e aí surgiu na mesa o nome do Laurênio, porque o Laurênio era um homem que teve experiência na rádio. Ele foi funcionário da BBC de Londres. Ele conhecia a rádio por dentro e tinha também o seu conhecimento de editor, né? Um grande editor, participou do Gráfico Amador, tinha um entrosamento muito grande com todos os elementos. Aquela equipe do Paulo era uma família. Tinha discordância. O grande padre Paulo Menezes, o grande tradutor de Hegel, criticava abertamente o Paulo, mas isso é que era bom, né? Isso é que era bom. O Paulo não se abalava. Era um criador de ambiente, um criador de alegria, de satisfação, que era uma coisa apaixonante. Márcio, você lembra de alguma conversa com Paulo ou com outras pessoas da equipe do SEC sobre a rádio? Porque você atuou diretamente na rádio, né? Depois que ela foi criada. É, o programa ia de segunda a sexta-feira. Mas, olha, ele deu carta branca, porque eu comecei a entrevistar os, os alfabetizandos e as entrevistas se tornaram muito ricas. E aí, uma hora, eu cismei de entrevistar o padre Ângelo Crespo, que era um feroz adversário do Paulo, e eu coloquei ele no ar. E foi uma entrevista também muito falada, porque ele pôde dizer o que ele quiser, estava livre. A gente cultivava a liberdade de imprensa total. Ninguém morreu. Ele falou mal para o Paulo, mas está tudo bem. Você falou que o programa era de segunda a sexta, você está se referindo à campanha da alfabetização, é isso? O programa Campanha de Alfabetização, que ele durou desde a fundação da rádio até o final. Eu fui a última pessoa a entrevistar o Paulo Freire. Uma entrevista que eu conto bastante sobre ela no livro. Isso, é muito. Mas uma hora o Paulo. Uma hora foi tão forte assim no final, que com todo o equilíbrio, Paulo bruscamente levantou e eu vi que ele chorava. Márcio, você poderia falar mais desse momento, que é um momento tão rico no livro e, na verdade, na história da rádio. Você poderia falar mais dessa última entrevista aí com Paulo Freire? Eu queria que ele quisesse um balanço já da obra. A gente já sentia que o golpe estava batendo na porta. E ele começou a falar, e falou muito de Angicos. O que o Paulo falou de Angicos, nossa, aquilo ali, uma pena ter sido queimado em praça pública, como uma demonstração do perigo que aquilo representava. Claro, o conhecimento é uma ameaça muito grande para as pessoas de alma fechada. O balanço do Paulo foi muito verídico, porque o método se tornou também internacional, né? Foi para o exterior. Eu, já com o Paulo já tinha morrido e tudo, eu me meti numa quebrada lá em Nova York, que eu fui fazer um serviço, e encontrei um cara que falava português, porque era descendente de moçambicano, e ele me disse que tinha feito o curso tinha frequentado um ciclo de cultura em Nova York, aprendido com aquela palavra-chave. Fiquei curioso em saber, não sei qual foi a palavra-chave nos Estados Unidos. Sei que aqui as primeiras palavras-chave, a mais famosa era tijolo.
Você falou que foi um momento muito emocionante, né, Márcio? Essa da entrevista que você lembra aí. Exatamente por quê? Não sei se você consegue lembrar como foi aquele momento da sua relação com Paulo, acho que o Hugo Esteves, o Hugo Martins também estava, né? Sim, Hugo dizia que eu era calado, mas ele também era muito calado. Era um bom profissional. Às vezes a gente gravava sempre o programa no auditório do SEC, ali no centro de Recife, pertinho do quarto Exército. E eu ficava instigando, mas o Paulo, nesse dia, ele desinvestiu a falar. E o balanço que ele fez é de que um trabalho que estava ainda pela metade, né? A coisa do seu corte abrupto. E é evidente que o perigo que ele representava para a gente que não tenha a abertura necessária na alma e no cérebro, ele enfrentava com muita valentia, com muito vigor. Paulo era um cara que tinha coragem, sabia se expor e dizer as coisas. E ele relatava muito as conversas dele com as alfabetizandas. Sempre repetia uma frase linda que uma senhora que, após as horas necessárias para ela falar já e ler alguma coisa, ela falou para o Paulo que agora que ela estava lendo, ela não era mais um objeto, ela agora era povo. Eu sou povo. Paulo contava essa história, repetia essa história, assim como sendo um mote. Ele se emocionava muito. Nesse dia, isso o deixou mais emocionado ainda, porque o cheiro da perda já não estava mais no ar. Logo, logo, o Mourão saiu lá de Minas para fazer aquela passeata ridícula. Vocês chegaram a tratar disso na entrevista, Márcio, desse clima político que havia já naquele momento, nessa entrevista? Você lembra? Ficou tudo muito na entrelinha. O Paulo era um político muito cuidadoso. E ele tinha muito respeito pelo reitor, João Alfredo. Não queria comprometer, era muito cuidadoso. Ele até, uma vez, dava umas cotoveladas para a gente parar de ser tão radical. Puxava a orelha até do grande intelectual Luiz Costa Lima, que foi um pouco cria do Paulo, né? O Luiz e Paulo eram vizinhos, né? O pai do Paulo era muito amigo, o pai do Paulo não, o pai do Luizinho era muito amigo da família do Luizinho. Você fala no livro que o Paulo Pacheco, né, dizia, chegava, não, Paulo não, Pacheco, isso, né? não, Plácido, né, Pacheco, qual é o nome dele? Eu Paulo esqueci. Pacheco. Paulo Pacheco, né, era Xará, É, que ele é. chegava para o Paulo Freire e dizia: Doutor Paulo, tem cheiro de golpe no ar. É, é, Você lembra, você é. poderia relembrar esse episódio aqui conosco, porque eu achei muito interessante. Talvez recontar um pouco esse episódio. O Paulo gesticulava, Ivana, ele gesticulava. Ele gesticulava. E eu não me lembro de nada que ele falou, até que o Paulo falava para provocar, para provocar. O Paulo também falava para o Paulo Freire, era íntimo, né? Você precisa tomar cuidado, você tem filhas bonitas, então de olho nela, tem muito gavião. Ele deixava a pessoa ser íntima dele, né? Uma abertura de coração. Mas havia já na equipe esse temor, assim, isso era uma coisa. Você falou que era nas entrelinhas, mas entre vocês, assim, não sendo publicamente, havia essa apreensão, havia essa consciência desse risco, Márcio? Olha, o pessoal estava com muito trabalho. Nunca vi lugar para se trabalhar tanto como se trabalhava sábado, porque o Paulo era muito exigente na formação
dos professores que iam dar aula para os coordenadores do ciclo de cultura. No meu livro, eu faço a relação completa de todos os trabalhadores nos técnicos. Acho que cortou, né? Acho que travou aí, Catarina. Catarina? Travou para mim. Travou, acho que é ele, né? O que a gente faz? Pode ser a internet dele. Não sei se ele como volta. Vamos ver se ele volta. Eu não sei se ele está falando. E agora? Só se eu tentar ligar para ele, né? Avisar que a internet está ruim. Avisa para ele pelo WhatsApp. Eu vou ver. Vou tentar aqui avisar. Paro de gravar. É melhor, né? Se dá um tempo, deixa eu ver aqui se eu consigo ligar para ele.